Dia de reunião do Conselho Monetário. Enquanto isso, também a gente acompanha essa tentativa do governo de fechar um acordo para substituir o IOF sobre as operações de câmbio. A gente, inclusive, mostrou aqui com o Vitor Gomes, lá de Brasília, que já teve um caminho, né, na Câmara dos Deputados. A aprovação dessa taxação das bets, né? Essa taxa dobrada, que a gente vai repercutir também agora. E lá fora, o Fed enfrenta um desafio. O shutdown, que a gente acompanhou nas últimas semanas, acabou provocando aí uma série de mudanças na divulgação de dados oficiais e também já gera uma certa instabilidade, ou pelo menos uma atenção sobre a decisão de mais cortes de juros nos Estados Unidos nas próximas semanas. Para tentar analisar todos esses cenários, eu converso agora com o Thiago Calistini, que é economista e sócio da Dom Investimentos. Thiago, bom dia para você, tudo bem? Muito bom dia, Thalita. Tudo certo e por aí? Tudo certo também. Vamos começar falando sobre essa reunião do Conselho Monetário, reunião que acontece com frequência, mas pode ter algum indicativo diferente. Há espaço aí para medidas que, de alguma forma, possam sinalizar, né, diretamente o crédito, o consumo? Olha, tem muita expectativa em cima dessa reunião. Essa reunião do Conselho, ela é mensal, né? Então ela acontece uma vez por mês, todos os meses. Os participantes dessa reunião são o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. E tem muita expectativa em cima dessa reunião porque a gente sabe do quadro fiscal do país, né? Que a gente possui um quadro muito delicado e um déficit primário bastante relevante e um déficit em conta corrente também bem grande. Com a perda, né, o governo sentiu essa derrota da MP 1303, que não conseguiu ser aprovada e ser sancionada, então a gente ficou com esse vácuo fiscal de como sanar esse problema e esse déficit que vem se amontoando e o nosso dívida PIB que vem crescendo, e o mercado ele está com bastante expectativa no desfecho que eventualmente isso vai ter, e como isso vai caber no arcabouço fiscal que foi que foi pensado pelo ministro Fernando Haddad logo no começo do ano. Então, além das taxações das fintechs, das bets, que você já muito bem comentou, uma outra expectativa que o mercado tem perante essa reunião do Conselho é o quão importante e quais serão as saídas que a pauta fiscal eventualmente vai ter após essa reunião que vai acontecer hoje, no dia 23, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Na prática, a gente já tem aí, pelo menos no momento, uma expectativa de instabilidade para o investidor. Enfim, como é que as empresas estão lidando também com esse cenário, né? A gente sabe que, e vocês falam isso com muita frequência, né, que o mercado ele trabalha com expectativas. E essa expectativa está se arrastando há um tempão, porque esse assunto já deveria, inclusive, ter chegado a um fim, né, a um consenso. Como é que está sendo esse impacto? Com certeza. O mercado, eu brinco que ele prefere uma certeza ruim vis-à-vis uma incerteza. Então, para o investidor, para o empresário, é muito ruim a gente ficar com esse cenário um pouco mais nebuloso, porque como que o mercado geralmente costuma nos punir diante de um quadro fiscal que nenhuma solução muito concreta ainda foi apresentada? O mercado coloca um prêmio de risco em cima dos ativos brasileiros. Então, do ponto de vista do investidor estrangeiro, o nosso CDS, que é o seguro contra o calote da dívida brasileira lá fora, fica mais caro. E para o investidor local, as taxas de juros, principalmente as taxas de longo prazo, por mais que a gente esteja na beira aí de um ciclo de política monetária expansionista, que ao que tudo indica vai começar no primeiro trimestre do ano que vem, mas as taxas de juros de longo prazo, que são as responsáveis por dar estímulos aos empresários para fazer grandes financiamentos, eventualmente novas plantas industriais, fazer um investimento em CAPEX, em capital físico. Esse juro de longo prazo, enquanto essa questão fiscal não se resolve, ele não vai cair, mesmo que o juro de curto prazo caia com o Banco Central cortando. Então, o resultado desse corolário de coisas não muito agradáveis é que a gente tem uma inclinação muito grande na nossa curva de juros, e isso impede com que financiamentos de médio e longo prazo fiquem mais baratos e eventualmente ocorram. E a gente volta com aquele velho problema das indústrias no Brasil, com mesmo o desemprego num nível muito baixo, a inflação caindo por 15 a 16 semanas seguidas, mas a produtividade, o aumento da eficiência dessas empresas, eventualmente a gente não vê.
Então, esse é o principal efeito que essa política um pouco mais opaca e essa não seriedade com o quadro fiscal do Brasil causa no bolso do investidor e do empresário. Bom, essa estratégia do governo, inclusive, né, ela veio inicialmente cercada por uma expectativa também de corte dos próprios gastos, né? O texto do próprio ministro Fernando Haddad dizia ali, a declaração dele de que haveria um ajuste fiscal, mas por enquanto é mais essas outras formas de receita. Como está colocado agora esse projeto, Thiago? Enfim, até repercutindo no próprio mercado financeiro, nas apostas, é um modelo sustentável, né? Essa taxação das bets, das fintechs, esse outro ponto que você salientou muito bem, ou ele se apresenta como uma solução temporária para tentar dar um jeito aí nessa situação fiscal do país? Ajuda, né? Então, lembrando que o que é o déficit primário que a gente tem? Quando o governo, você pega todas as receitas do governo e as despesas, você soma essas duas coisas. Então, receita entra como uma conta positiva, despesa como negativa. Se esse resultado é abaixo de zero, é déficit primário. A taxação das bets e eventualmente das fintechs é uma solução, eu diria que mais ou menos paliativa a esse problema. A gente sabe que grande parte das despesas são despesas obrigatórias, que seria outra coisa que a gente também precisaria rever, mas esse é um outro assunto. Mas com relação a essas taxações, isso não resolve o problema. Ajuda a despiorar, né? A gente tem um déficit primário aí chegando a 9% do PIB, que é uma coisa é maior inclusive que o déficit americano, mas os americanos, pelo menos nesse ano, eles vão ter um crescimento de PIB esperado muito bom. Então faz com que a dívida deles não cresça tanto. No nosso caso, além da gente ter um juro muito alto, esse déficit de 9% é muito grande. Isso vai aumentando tanto o serviço da dívida quanto a dívida em proporção ao PIB do país. Então, essa taxação ela vai ser condição sine qua non para a zerada do déficit primário, a gente ter um resultado primário neutro? Não, mas ajuda, né? É claro, mas de novo, não é suficiente, o governo precisa de novo sentar, começar a fazer conta para a gente ter um esboço de como vai se iniciar a solução para esse problema. Agora, Thiago, pegando aí um gancho na tua resposta, citando a economia americana, né? Enfim, nos Estados Unidos a gente sabe também que há uma certa dificuldade em relação aos dados de trabalho, a gente sabe que o shutdown, enfim, aquela paralisação, às vésperas até dessas novas decisões sobre juros, né, que estão ainda em suspenso, acabaram trazendo essa tensão nos Estados Unidos. Eu queria saber que tipo de impacto essa incerteza pode trazer, inclusive, para os mercados, especialmente falando de Brasil, né? Como é que está essa relação? A gente tem acompanhado os impactos por lá. Parece também que um impacto mais equilibrado, né? Que eles estão conseguindo absorver aí essa instabilidade, mas ainda assim nessa tensão sobre a divulgação dos dados. E divulgação dos dados que a gente não tem, porque o setor responsável por isso, né, o órgão responsável por isso é o BLS, né, o BLS, Bureau of Labor Statistics. E esse departamento do governo é um dos mais afetados no shutdown. Então, hoje, eu estava inclusive dando uma olhada aqui na agenda antes da gente bater esse nosso papo, hoje estava programado para sair o número do seguro-desemprego, não vai sair, e amanhã, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem os dados de inflação, que são dados super importantes, e que quem coleta esses dados também é o BLS. Então, imagina você ir para um lugar que você nunca foi sem o Waze. É mais ou menos essa sensação que o Banco Central americano agora está. Porque na quarta que vem a gente tem decisão de política monetária, nós não temos os dados do payroll do mês de setembro ainda, não sei se teremos esse dado da inflação, porque quem é o responsável por coletar esse dado da inflação também é o BLS, e para colocar uma cereja do bolo, Thalita, nessa amálgama de incertezas e de consequências que a gente pode ter, a gente acabou de fechar o terceiro TRI, está entrando no quarto. Então, o que acontece? As empresas americanas vão começar a reportar os resultados no terceiro TRI, o que seria um outro tipo de termômetro para o Banco Central ter como base o que ele
deveria fazer como política monetária, se ele continua cortando juros, se eventualmente ele deveria acelerar um pouco o ritmo dele, se ele para. Então, ao que tudo indica, teremos mais o corte na semana que vem e um corte em dezembro. No ano que vem, a gente começa com um novo corte em janeiro. Mas, de novo, tudo isso é uma sensação, a gente fica com um pouco de gosto ruim na boca, porque o Banco Central ele está se apoiando muito nos dados que ele teve até agora. Então, todos os dados atualizados da economia americana ele não tem. Imagina o Banco Central mais importante do mundo, precisando, assim, o país estando num ponto pivô, que a gente chama de mudança de política monetária contracionista para expansionista, as empresas reportando resultados, o desemprego, que é o último dado que a gente viu, ele chegou numa mínima e começou a ter um leve repique, a gente não sabe até onde vai esse repique, porque o BLS está fechado. Então, por enquanto, o investidor ele tá muito apegado às empresas de alta tecnologia por lá e a esse movimento de AI, que está gerando sim bons resultados e sustentando a Bolsa Americana. Mas até quando o investidor vai ficar confortável em ter o principal banco central do mundo fazendo política monetária sem o principal insumo dele, que são os dados? Então, fica uma situação bastante complicada. Aqui no Brasil, um efeito que a gente pode ter, eventualmente, se os níveis de medo começarem a subir muito por conta desses dados opacos, eventualmente pode ser uma fraqueza do real, uma fortaleza do dólar, né? O dólar é o principal bote salva-vida contra o Brasil quando o estrangeiro está com medo. Então, eventualmente, se o nível de incerteza globalmente falando aumentar, a gente tende a ver aqui no mercado brasileiro um fortalecimento da divisa norte-americana. Vamos ficar de olho então. Hoje já, enfim, naufragou, né, esse dado, mas amanhã ainda está nessa expectativa. Obrigada, viu, Thiago, pelas suas informações. Excelente quinta. Até uma próxima por aqui. Imagina, eu que agradeço, Thalita. Uma excelente quinta para vocês também. Tchau, tchau.